A digestão dos lipídios. LDL. Por que é um colesterol ruim? O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, então ela atravessa os vasos sanguíneos e se liga às membranas das células dos tecidos. Com isso, podem causar a aterosclerose, que é o acúmulo de gorduras, colesterol e etc., nas paredes das artérias e dentro delas. A maioria dos infartos, anginas, morte súbita e acidentes vasculares cerebrais é causada pela aterosclerose. A digestão dos lipídios começa na boca com a lipase lingual e continua no estômago através da ação da lipase gástrica. Porém, nesses estágios, apenas triglicerídeos de cadeia curta e média são quebrados, como o leite materno. Os de cadeia longa, que são os principais da dieta, acontecem em sua maior parte no Uma intestino. vez no estômago, a lipase gástrica promove a continuidade do processo. Contudo, o pH altamente ácido dificulta a ação enzimática, onde a maior parcela da digestão acontece no intestino delgado. Uma vez no duodeno, o bolo alimentar com o pH ácido acaba por induzir a liberação do hormônio digestivo, o colecistocinina, conhecido como CCK, e conhecido como pancreosinina. O CCK faz com que a vesícula biliar sofra contração e liberação da bile para o duodeno, também estimulando a secreção pancreática. Os lipídios são emulsificados pela ação de sais biliares, formando mícelas mistas DTG, que sofrem a digestão pela ação da lipase pancreática, liberando ácidos graxos. Dessa forma, os ácidos graxos podem ser absorvidos pelas células que compõem o intestino, os enterocitos, e reconvertidos em TG, onde, juntamente com colesterol e apoliproteínas, irão formar o quilomicron. Esses ácidos graxos serão oxidados e utilizados como fonte de energia, ou formar estéreis, para serem armazenados nos adipocitos ou células musculares, principalmente. O metabolismo dos lipídios ocorre no fígado. Esses lipídios são provenientes de duas fontes, dos alimentos ingeridos e da reserva orgânica, que é o tecido adiposo. Diariamente, nosso corpo produz cerca de 25 gramas a 105 gramas de lipídios. Quando os hormônios sinalizam a necessidade de energia metabólica, promove-se a liberação de TG, com o objetivo de convertê-los em ácidos graxos livres, os quais serão oxidados para produzir energia. No entanto, outras formas de lipídios fazem parte de uma dieta diária, como os fosfolipídios, colesterol e as vitaminas lipossolúveis. Além dos carboidratos, os lipídios são compostos orgânicos com grande valor energético, servindo como alimento para o seu próprio organismo. São lipossolúveis, ou seja, são insolúveis em água. Solúveis em solventes orgânicos, tais como o éter e a acetona. Estão presentes no metabolismo de vegetais e animais. Todos contêm em suas estruturas átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, e alguns podem conter nitrogênio e fósforo. Através da hidrolise, produzem ácidos graxos, ou ainda combinam com os ácidos graxos para formar estéreis. Podem ser produzidos de forma endógena, ou seja, pelo próprio organismo. Em determinadas situações, o tecido adiposo retira lipídios da circulação sanguínea e os armazena em uma forma de gordura. Os TG, para serem utilizados como fonte de energia, caem na corrente sanguínea e são utilizados pelos tecidos, como os fígados e os músculos. O fígado é o principal sintetizador de lipídios endogênios. Para que possam ser absorvidos, os lipídios precisam sofrer a digestão. Os lipídios provenientes de dieta estimulam a secreção de enzimas presentes em glândulas situadas na base da língua, conhecida como a lipase lingual. Contudo, não ocorre a hidrolise dos lipídios na boca, que são dirigidos até o estômago. Uma vez no estômago, a lipase gástrica promove a continuidade do processo. Contudo, o pH altamente ácido dificulta a ação enzimática, onde a maior parcela da digestão acontece no intestino delgado. A vesícula biliar é um órgão em formato de saco cuja função é armazenar a bile, que é uma enzima produzida pelo fígado usada na digestão de gordura dentro do intestino. A bile é um líquido amarelo, esverdeado, espesso e pegajoso que consiste em sais biliares, eletrólitos, pigmentos biliares, colesterol e outras gorduras. A bile flui para fora do fígado através dos dutos hepáticos direito e esquerdo, que se unem para formar o duto hepático comum. Esse duto então se une ao duto proveniente da vesícula biliar, denominado duto cístico, para formar o duto biliar comum. O duto pancreático se une ao canal colédoco
exatamente no local onde este libera material no duodeno através do esfíncter de Oddi. A bile tem duas funções importantes. Ela auxilia a digestão e a absorção de gorduras e é responsável pela eliminação de certos produtos residuais do corpo, particularmente a hemoglobina das hemácias destruídas e o excesso de colesterol. O pâncreas é um órgão que contém dois tipos de tecido glandular, os ácinos pancreáticos e as ilhotas de Langerhans. Os ácinos produzem enzimas digestivas, as ilhotas produzem hormônios. O pâncreas secreta enzimas digestivas no duodeno e hormônios na corrente sanguínea. As enzimas digestivas, como amilase, lipase e tripsina, são liberadas pelas células dos ácinos e fluem para o duto pancreático. O duto pancreático une-se ao duto biliar comum no nível do esfíncter de Oddi, onde ambos fluem para dentro do duodeno. As enzimas são normalmente secretadas em uma forma inativa. Elas são ativadas apenas quando atingem o trato digestivo. A amilase digere carboidratos, a lipase digere gorduras e a tripsina digere proteínas. O pâncreas também secreta grandes quantidades de bicarbonato de sódio, que protege o duodeno ao neutralizar o ácido que vem do estômago. Vitaminas. A. Retinol. Manutenção da pele, dos epitélios respiratórios, intestinal e urinário. Atua na síntese de pigmentos da retina. D. Calciferol. Estimula a absorção de cálcio e fósforo no intestino. E. Tocoferol. Age como antioxidante. K. Floquinona. Um dos fatores necessários à coagulação do sangue. Complexo B. Tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantotênico, piridoxina, biotina, ácido fólico, cobalamina. As vitaminas do complexo B atuam em funções neurológicas, metabólicas e na respiração celular. C. Ácido ascórbico. Atua na síntese do colágeno e age como antioxidante. Sais minerais. Os sais minerais são substâncias inorgânicas, não podem ser produzidos por seres vivos. Eles são essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo. Vamos ver quais são, suas funções no corpo e em quais alimentos podem ser encontrados. Cálcio. Participa na formação e manutenção da estrutura de ossos e dentes e da coagulação sanguínea. Faz parte do processo de transmissão de impulsos nervosos, dos batimentos cardíacos e da regulação da contração muscular. Fontes: leites e derivados, vegetais verdes escuros. Fósforo. Participa da formação e manutenção da estrutura de ossos e dentes. Faz parte da molécula de ácido nucleico, o RNA, e de uma importante substância que atua na célula como reserva de energia, o ATP, trifosfato de adenosina. Fontes: leites e derivados, carnes, aves, peixes, cereais, legumes. Potássio. Participa do processo de contração muscular, da regulação da pressão sanguínea, do processo de transmissão de impulsos nervosos e da manutenção do equilíbrio hídrico. Participa da síntese de glicogênio, de proteínas e do metabolismo energético. Fontes: verduras, frutas, leguminosas, carnes, leite. Sódio. Atua na regulação do equilíbrio hídrico. Participa da transmissão dos impulsos nervosos e do relaxamento muscular. Fontes: sal comum de cozinha. Magnésio. Tem participação na contração muscular. Ativador dos sistemas produtores de energia. Fontes: cereais, vegetais e frutas. Ferro. Componente da hemoglobina e da mioglobina, pigmentos que têm grande afinidade com gases respiratórios, principalmente o oxigênio. Fontes: carnes, fígado, vegetais verdes escuros, leguminosas. Zinco. Constituinte das enzimas e dos hormônios que participam das principais vias metabólicas. Atuante no processo de cicatrização e componente das enzimas envolvidas na digestão. Fontes: carnes, fígado, ovos, mariscos e cereais. Iodo. Componente dos hormônios da glândula tireoide, que regulam o metabolismo. Sua falta pode determinar o hipotireoidismo.
Fontes: peixes, frutos do mar e sal iodado. Como o sódio age no corpo? Você sabe o que acontece com seu organismo quando ingere mais de 5 gramas de sal, que é o equivalente a um sachê, em um dia? 1. Intestino. Quando o cloreto de sódio, que é 99% do sal de cozinha, chega no intestino, a molécula é quebrada e formando um íon de cloro e outro de sódio. Quanto mais sal, mais íons vão ser lançados na corrente sanguínea. 2. Vaso sanguíneo. Aqui começa o problema do alto consumo de sal. O sódio tem alta capacidade osmótica, ou seja, tende a sugar e reter água. Então, quanto mais sódio no sangue, mais água, minerais e até oxigênio são retirados das células. Coração. O coração, então, se esforça mais para levar mais sangue aos tecidos, para tentar repor os nutrientes que as células estão perdendo para o sódio. Para isso, o músculo cardíaco precisa aumentar a pressão de bombeamento, o que origina uma das doenças mais graves que o organismo pode ter, a hipertensão. Vaso sanguíneo. Com o coração bombeando mais, os vasos tentam conter a enxurrada de sangue e se contraem. Aí começa um círculo perigosíssimo. Com vasos contraídos, o coração não recebe a irrigação que precisa para alimentar tanto esforço. O pouco de sangue que ele recebe tem pouca água, minerais e oxigênio. E com o tempo, a alta pressão torna as paredes dos vasos mais espessas e rígidas, o que aumenta o risco de entupimento e, consequentemente, de infarto e derrame. Rins. Constantemente, o sangue passa pelos rins para ser filtrado e voltar purificado para o organismo. Quando o sangue tem pouca água, não há líquido suficiente para formar a urina, que carrega as impurezas para fora do corpo. Os rins, então, passam a acumular essas impurezas, que aglomeradas podem dar origem às dolorosas pedras nos rins. Pés. O sódio tem alta capacidade osmótica, mas nosso organismo tenta reagir segurando a água. Porém, o líquido retido pode ficar acumulado em determinadas regiões. É por isso que algumas pessoas que ingerem muito sal ficam inchadas. Os primeiros sinais costumam aparecer nas pernas e nos pés. Muito obrigada pela atenção.